Fala, fã do Live Battle BR, no ar mais um vídeo aqui do canal. Hoje, os novatos, né? Fazia tempo que eu não apareci aqui no Os Novatos, né? Teve o James Bouknight semana passada, mas antes, Rodrigo Lazzarini, que estava tomando conta dos prospectos para esse próximo draft. Mas hoje eu falarei de mais um prospecto para esse draft da NBA, esse draft de 2021, que chega dia 29 de julho. Tá chegando já, né, cara? A gente já tá chegando nesse mês de junho, então logo mais a gente já vai ter o draft por aí. Pouco mais, hoje 29, então já vai me faltar exatamente 2 meses, né, pra gente ter esse draft da NBA. E hoje mais um prospecto pra gente falar aqui, um cara que deve ser uma escolha de loteria desse próximo draft. Claro, ainda muito incerto, né, a gente ainda não teve a loteria da NBA, o draft definindo exatamente a ordem pra gente saber exatamente onde cada time estará, quais as necessidades. Mas já dá para ter uma ideia daqueles que são os principais jogadores desse próximo draft e falaremos muito deles até lá. Evan Mobley, Cade Cunningham, Jalen Suggs, Jalen Green, Jonathan Kuminga, Keon Johnson, entre outros. Mas hoje a gente vai falar de Corey Kispert, né? Corey Kispert, um dos melhores arremessadores desse draft, que chamou muita atenção por ter jogado em Gonzaga, que foi talvez a melhor equipe do college na última temporada, mas que acabou perdendo o título para Baylor na grande decisão, com o Baylor dominante no jogo final. Então a gente vai falar um pouquinho do que o Corey Kispert pode trazer quando jogar na NBA. Mas claro, a galera já sabe, se inscreve no canal, né? Muito importante, a gente tá quase com 25 mil inscritos, muito obrigado. E também ative as notificações, né? Que é sempre importante ativar todas as notificações. Recebe alertas do Overtime, às 7h30, recebe alertas do Corujão, que varia sempre de horário dependendo dos jogos dos playoffs da NBA. O Bom Dia NBA todos os dias 10h30 da manhã com o Radaeli. Então tem muita coisa boa, se inscreve e ativa as notificações. E claro, já deixa o joinha, já deixa o like aqui no vídeo, para depois chegar naqueles vídeos curtidos também, já ver, Corey Kispert, o que o Salso falou, o que o Laza falou, para não perder nada desse próximo draft. Vamos lá, falar um pouquinho do Corey Kispert, né, jogador de Gonzaga, um ala, 22 anos, sênior, né, jogou as 4 temporadas do basquete universitário, até a NCAA disponibilizou, se o cara quisesse voltar para o 5º ano, né, com um ano mais de elegibilidade por conta da pandemia da Covid-19, mas, obviamente, o Corey Kispert com um teto muito alto, pensando em NBA, né, e saindo do college nesse momento, ele não tinha mais o que fazer na NCAA em Gonzaga, acabou a carreira universitária dele para partir para a NBA, né? A gente tá falando de um cara de 2 metros e 99 quilos, um corpo muito interessante até para uma posição de ala, cara forte e tudo mais, que na temporada passada teve médias de 18,6 pontos, 5 rebotes, 1,8 assistências, 0,9 roubo por jogo, também 0,4 toco. As médias de arremessos dele foram muito boas, chamaram muita atenção. 52,9% de arremessos gerais, 44% na bola de 3, chutando 6 bolas por jogo, então mais ou menos ele metia quase 3 bolas de 3 por jogo, e 88% na linha do lance livre. Então um cara que a gente pode ver talvez na NBA com 50, 40, 90, entrar naqueles grupos seleto de ótimos arremessadores que tem um aproveitamento absurdo, quem sabe, né? E quando a gente fala do Corey Kispert, a gente tá falando de um cara que tem muitas semelhanças com o Joe Harris, né? Jogador do Brooklyn Nets, um ótimo chutador, um defensor razoável, que consegue marcar jogadores da posição 3, né? Então a gente tá falando de um cara que se assemelha muito com o Joe Harris. Mas, Sasso, onde vai sair o Corey Kispert? Isso eu vou falar no final. Vou falar no final onde deve sair o Corey Kispert nesse draft de 2021 da NBA. Falar um pouquinho de pontos fortes e pontos fracos do jogo do Corey Kispert, né? A principal característica dele não tem outra que não seja o arremesso, né? O chute. Ele é um ótimo arremessador, principalmente no catch and shoot, né? Recebendo a bola paradinho para arremessar. Essa é uma das principais características dele e o melhor do seu arremesso vem nisso. Mas ele também é muito bom saindo de bloqueios. Quando alguma jogada criada para ele, e muito se viu isso em Gonzaga, com o Drew Timme fazendo a parede, fazendo o bloqueio pro Corey Kispert pegar a bola e arremessar de 3 pontos, ou no elevador, né, que é aquela jogadinha que o armador tá com a bola, fecha os 2 homens grandes, né, o pivô e o ala pivô, e o Corey Kispert passava para receber a bola livre na linha de 3 pontos. Daí a porta fechando, né? Bem, o elevador fechando a porta e ele arremessando paradinho, livre, não tem como ele errar. Então, a gente tá falando muito do seu arremesso, que é a sua principal característica. Seja saindo do drible, seja catch and shoot, seja saindo do bloqueio.
Então, é um cara com muito recurso para ser um ótimo arremessador na NBA, e é isso que vai fazer ter um papel importante numa rotação da equipe, claro, que o selecioná-lo. Então, a gente está falando de arremesso como sua principal característica. Outros pontos dele: ele é ótimo movimentando sem a bola. Isso é muito bom para o arremessador. A gente vê o Klay Thompson, por exemplo, que é um ótimo cara se movimentando sem a bola. O Duncan Robinson, que é um ótimo cara se movimentando sem a bola. O Corey Kispert tem muito disso, ele nunca fica parado, certo? Ele consegue se movimentar bem, encontrar espaços, e aí entra um outro ponto do jogo dele. Ele não é um ótimo definidor, um cara assim de atlético e tudo mais, mas ele é um cara que entende e é inteligente na movimentação. Então, muitas vezes em backdoor, correndo por trás da defesa, ou encontrando o caminho no meio após o pivô receber a bola, para ele sim receber dentro do garrafão livre, ou fazer alguma infiltração um pouco mais curta para que ele consiga fazer pontos fáceis. Isso é muito inteligente o Corey Kispert, essa movimentação sem a bola que ele tem. É um dos pontos que a gente mais vai ver. Ele é bom também infiltrando. Ele faz, claro, é algo que ele pode evoluir bastante, mas ele tem uma capacidade muito boa para definir próximo ao aro. E em infiltrações mais simples, no mano a mano, ele consegue ter resultado. Então a gente vai ver muitas vezes ele como cutter, né? Um cara que está no corner, ali na zona morta, recebe a bola e consegue infiltrar ou cortar para dentro para receber o passe do armador ou de qualquer um playmaker da equipe. Então a gente vai ver isso muito no jogo do Corey Kispert, né? Defensivamente ele tem pontos prós e contras, né? Pra mim um pró dele que ele consegue marcar bem jogadores da posição 3, né? Ele é um cara que ele é forte, então ele consegue marcar jogadores da posição 3, se mantém bem na frente desses jogadores. Mas o contra, ele é muito bom também sem a bola, ele consegue acompanhar os jogadores que ele está marcando, mesmo aqueles que não estejam com a bola. Mas um ponto contra ele é a falta de agilidade lateral. Ele não é tão rápido em agilidade lateral. E isso contra jogadores alas rápidos da NBA, que a gente sabe que tem todos os dias, ele vai ter certas dificuldades. Então, isso é um ponto que o Corey Kispert vai ter que trabalhar, como mascarar essa falta de agilidade que ele tem. E aí entramos nesses pontos negativos dele. Ele não é o cara mais atlético do mundo, então essa falta de agilidade lateral pode derrubar ele um pouco na NBA. E um ponto, nessa última temporada de Gonzaga, ele jogou muito na posição 4, marcando jogadores da posição 4 em Gonzaga. Com 2 e 1 ele não vai conseguir marcar a maioria dos ala pivôs da NBA. E isso é um problema, porque a gente tá vendo um cara que marca jogadores da posição 3 na NBA e pode ter dificuldades. Na posição 4 eu diria que é quase impossível, porque são caras muito mais fortes do que o Corey Kispert. Talvez em alguma formação menor, beleza, mas no geral ele não vai conseguir marcar jogadores da posição 4, né? Outro ponto, ele não tem ball handling, ele não tem quase nenhum controle de bola para criar o seu próprio arremesso. Ele infiltrando ou assistindo para os companheiros, passando a bola, é um cara bem mais limitado. O jogo dele é muito mais sem a bola, ou receber e arremessar, receber e dar um drible e arremessar. Não é um cara que tem que ter muita bola nas mãos para controlar um ritmo de ataque. Isso ele tem que evoluir, porque foram apenas 1.8 assistências por jogo nessa última temporada de Gonzaga. Mas é um ponto muito claro de evolução, né? E o outro que entra é a criação de arremessos, né? Aí entra muito nessa questão de controle de bola. Ele tem muito, o jogo dele é baseado em arremesso, parado, ou saindo do drible curto, ou saindo de bloqueios, e algumas infiltrações. Ele pouco consegue criar para os companheiros ou criar outro tipo de arremesso, seja infiltrando e parando para arremessar uma média distância, ou criando uma situação de drible sobre o seu adversário. Isso é um pouco meio complicado neste momento para a gente avaliar na carreira do Corey Kispert, mas nesse momento é muito esse pinch, essa parte do jogo dele. Então o Kispert tem que evoluir muito nesse aspecto, né? Então a gente está falando no geral de um jogador com ótimo arremesso, que consegue fazer infiltrações razoáveis, que defensivamente pode ter problemas ao marcar jogadores da posição 4 e que tem que melhorar sua agilidade lateral e seu controle de bola. Esse basicamente é o resumo do que a gente pode esperar do Corey Kispert, né? Outro ponto, onde vai sair o Corey Kispert no draft? Para mim, entre a posição 11 e a posição 20. Se eu tivesse que cravar hoje, ainda sem saber a loteria do draft exato, eu acho que ele sai na loteria, né? Até a 14ª posição sai o Corey Kispert. A gente tá falando de um dos melhores arremessadores puros desse draft da NBA. Então, é um cara de muito talento e que sabe bem o que vai fazer na NBA. Ser um arremessador de elite. Então, esse é um pouco do resumo, né, de Corey Kispert, jogador de Gonzaga, que chamou muita atenção na última temporada.
Já sabe, né, galera? Se inscreve no canal, ativa as notificações, curta o vídeo, acesse o nosso site livebestobr.com e siga as nossas redes sociais, o livebsktbr, Twitter e Instagram. Não perde nada e, claro, sábado que vem, próximo Os Novatos aqui, trazendo mais um jogador do draft, do próximo draft da NBA. Põe nos comentários sugestões de nomes, põe que a gente fala com certeza. Um abraço a todos, até mais.